A intervenção de Deus no destino de Israel. É este o assunto que nós vamos hoje apresentar para vocês aqui através do nosso vídeo. Fique conosco até o final deste trabalho. Com muito prazer, com muita alegria, estamos chegando, com muito prazer, com muito amor, para levar aquela mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus a todos vocês que estão ligadinhos em nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada vida, em cada coração. Compartilhe conosco, fique conosco, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o engajamento do nosso canal. Compartilhe com seus amigos e dê aquela apertadinha no sininho, amém? Por isso, graças a Deus. Agora, meu prezado irmão, meu amigo, prepare-se, porque Deus, o Deus criador dos céus e da terra, Ele continua falando conosco. Ele vai falar comigo e vai falar também com você através da sua infalível palavra. Hoje, o texto bíblico em apreço está no livro de Esther. Vamos continuar falando sobre este maravilhoso livro de Esther. Esther, capítulo 8, a partir do versículo 10. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo e que cavalgavam sobre jinetes que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, sobre jinetes das cavalariças do rei, apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegavam a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Graças a Deus, meus irmãos, por esse lindo texto que a pastora Sara leu com muita maestria, e eu creio que você entendeu. Esse texto refere-se a algo que aconteceu após o enforcamento de Amã, aquele homem mau, aquele homem perverso que queria a eliminação do povo de Deus. E Deus agiu. Deus trabalhou, porque Deus trabalha, sempre trabalhou em favor do seu povo. E o texto em apreço fala exatamente sobre isso, que aconteceu logo após o enforcamento de Amã. Porque Amã, antes dele morrer, ele fez a cabeça do rei, para que fosse colocado um decreto em todo o império. Foi feito um edital para que todos os judeus fossem eliminados. Então Deus agiu,
Se você quiser melhores detalhes, assista novamente o áudio anterior, tá? E você vai entender por que nós estamos falando assim hoje. Porque já estava decretado o dia. Seria o 13º dia do mês de Adar. Esse mês de Adar, para quem não sabe, é o equivalente aqui no nosso calendário gregoriano, que é o que nós adotamos hoje, os meses de fevereiro e março. Então seria, se fosse hoje, no dia 13 de março, o dia em que todo o povo de Deus, o povo judeu, lá do Império Medo-Persa, seria eliminado pelos seus inimigos, por aquelas pessoas que estavam completamente dominadas pelo diabo para assassinar o povo de Deus. Só que esse povo mau, os inimigos do mal, que desejam o mal do outro, que se preparam, que maquinam o mal, eles esqueceram que acima de todos nós há um Deus que é vivo, que é real, que é verdadeiro, que é onipotente, onipresente, onisciente, cujos olhos estão em toda parte. Então Deus entrou em ação e você vai ver o que foi que aconteceu. Já lemos aqui o que aconteceu, Deus interveio na situação. E agora, para você compreender melhor, nós vamos ler para vocês apenas o finalzinho aqui do texto, os versículos 15, 16 e 17, que vão servir de base aqui para a nossa meditação. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Susã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Meus amigos, meus irmãos, o Deus que nós servimos, que nós pregamos, em quem nós cremos, ele não mudou, ele continua no controle de tudo. O povo de Deus naquele tempo foi humilhado. Como hoje, o povo de Deus continua sendo humilhado. Você sabia que o povo de Deus é minoria na terra? É minoria. Sempre foi minoria. Você sabe por quê? Porque a maioria não quer obedecer a Deus. A maioria da humanidade quer viver de qualquer jeito. Se você der uma olhada na cidade onde você mora, são poucas as pessoas que realmente vivem uma vida segundo o padrão que Deus estabeleceu através da sua infalível palavra. São poucos. O próprio Jesus, quando esteve aqui, ele disse que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Sabe por quê, amigo? Porque a porta do céu ela é estreita. Jesus também falou sobre isso. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz o homem à salvação, e são poucos. Poucos, disse Jesus, os que entrarão por ela. Agora, preste atenção no contrário, no paradoxo. Mas larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz o homem à perdição. E são muitos, não são todos, mas são muitos o que entrarão e continuam entrando hoje por este caminho, lamentavelmente. Uma perguntinha que o Espírito Santo manda eu fazer para você. Por onde você tem andado? Pela porta estreita? Ou pela porta larga, que é a porta da
corrupção, é a porta da maldade, é a porta do erro, é a porta do engano, é a porta da mentira. Segundo o que está escrito na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, lá está escrito que é o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito do anticristo já está entre nós. Você conhece alguém que tem uma capacidade tremenda de mentir? Você conhece alguém que tem uma capacidade tremenda de enganar pessoas? Pois é. Se você conhece, eu também conheço. E essas pessoas são tremendamente usadas pelo diabo. Porque o espírito da mentira, quem é o pai da mentira? É o diabo. O diabo é o pai da mentira. Quem falou isso foi Jesus. Que o diabo mente desde o princípio. Muito bem. Voltando aqui ao texto. O povo de Deus naquele tempo, nos dias da rainha Esther, estava sendo humilhado. O dia da morte já estava até marcado. Mas Deus, conforme o tema proposto na abertura aqui deste vídeo, é que Deus mudou e continua mudando o destino do seu povo. Naquele tempo era o povo de Israel como nação, e hoje o povo de Deus é todo aquele que um dia aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E este povo tem um nome. Este povo chama-se a Igreja de Jesus. Detalhe: a Igreja de Jesus não tem placa. Pense nisso. A Igreja de Jesus na terra não é uma denominação. A Igreja de Jesus na terra é um povo que tem vivido de forma separada, de forma consagrada para Deus. E se este povo é consagrado para Deus, a característica principal deste povo, sabe qual é? É que este povo, o verdadeiro povo de Deus, adora somente a Ele em espírito e em verdade. Voltando ao que é o texto. Então, Mardoqueu, depois do enforcamento de Amã, ele foi coroado. Está aqui o texto. Foi coroado. Por quê? Porque Mardoqueu era um homem temente a Deus. Ele foi perseguido exatamente porque Amã queria que ele se curvasse diante dele e adorasse. Porque Amã era o primeiro-ministro do rei Assuero. Queria ser adorado. Mas o mandamento de Deus para todos nós seres humanos: não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo da terra. E Deus ordena também que não é para se encurvar diante das imagens de escultura. É o mandamento de Deus que está lá no livro de Êxodo, capítulo 5, e este mesmo mandamento se repete lá em Deuteronômio 5. Então, meu irmãozinho, meu amigo, está aqui a palavra de Deus, mostrando a verdade que todos precisam saber. E agora, o que você vai fazer com esta verdade? O meu destino foi mudado também. E o seu também pode ser mudado hoje. Pastor, qual era o seu destino? Se eu não tivesse aceito Jesus como Salvador da minha vida e não tivesse servindo a Ele até hoje, o meu destino já estava traçado. Onde está traçado, pastor, o destino do ser humano? Leia a carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Lá está escrito assim: porque o salário do
pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Este versículo que eu estou me referindo, um é em Romanos 3:23 e outro é em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. E essa morte está se referindo à morte física. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para ele morrer, não. Deus criou o homem para o homem ter vida eterna. Lamentavelmente, os nossos primeiros pais pecaram, e aí, por isso que está escrito na Bíblia, na carta aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. A condenação do homem que peca é a morte eterna, vai passar a morte a vida inteira, morto, separado eternamente do seu Criador. Em um lugar que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre, leia Apocalipse 21:8, lá está escrito. Então, amigo, eu estava condenado, mas Deus mudou a minha vida, o meu destino foi mudado. Hoje eu tenho meu nome registrado no livro da vida. A minha salvação agora não depende mais de Deus, só depende mais de mim, você sabia? Assim como a salvação sua agora não depende mais totalmente de Deus, não. Só vai depender de você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você aceitar Jesus, Ele vai te perdoar. Agora, se você não aceitar, não tomar a sua decisão, então a sentença de condenação vai permanecer sobre você. E eu estou livre, por quê? Porque Jesus lá na cruz, quando ele disse, Pai, tudo está consumado, naquele momento a minha vitória e a sua foi garantida. A minha eu já tomei posse, agora você precisa tomar a sua posse. E essa tomada de posse é individual. Eu não posso tomar pela minha esposa, nem ela por mim. Não posso tomar posse da salvação dos meus filhos, eu posso pregar o evangelho para eles, como eles conhecem a verdade. E assim é você agora, amigo. O seu destino pode ser mudado agora, como foi mudado o destino de Israel nos dias da rainha Esté e do seu tio Mardoqueu. Ô pastor, eu quero que a minha história, que o meu destino seja mudado agora. Pois não, isto vai acontecer agora, se você, arrependido de verdade, confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu quero orar por você agora e você confesse aí, onde você está neste momento. A Jesus, abra a sua boca e diga, Jesus, eu confesso que eu sou um pecador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu creio que o teu sangue ali derramado já foi suficiente para pagar a minha dívida, para revogar a minha sentença de condenação. Eu quero, Jesus, morar no céu. Então, ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus eu te apresento todos os nossos amigos que ouviram aqui a tua palavra. Paizinho, aquelas pessoas que estão arrependidas de verdade e que já te confessaram como Senhor e Salvador. Eu te peço por elas agora, Paizinho, perdoa os seus pecados. Registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém e amém. E agora, prepare-se também para receber a cura, a libertação e a vitória da sua família. Tudo é possível ao que crê, disse Jesus. O seu nome está aqui. E se o seu nome não estiver aqui, não importa. Exercite a sua fé agora, porque para Deus não há distância que impeça a manifestação do seu poder, pois Ele é onipresente. Ele está aqui comigo, mas Ele está com você aí agora. Creia somente. Pai, em nome de Jesus, Paizinho, eu te apresento todas as pessoas que fizeram os seus pedidos de oração, os nomes delas estão aqui, os nomes delas.
Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe quem é quem. Aquela pessoa que está doente, que já foi até desenganada pelos médicos. O médico já disse, o teu problema, esta doença aí, não tem solução para a medicina. Mas para Jesus tem. Isso eu posso te afirmar, meu irmãozinho. Por isso, em nome de Jesus, recebe agora o toque. É um toque invisível, porém real. Receba o toque do Espírito Santo, do poder de Deus. E seja livre, seja curado deste mal. Em nome de Jesus. Receba o toque do Espírito Santo e seja liberto deste vício. Liberto da cocaína, liberto da maconha, liberto do crack e de tantas outras drogas, além das possessões demoníacas. Seja livre. Receba o toque do Espírito Santo e fique liberto deste mal, em nome de Jesus. Paizinho, eu também te apresento todas as famílias que estão orando comigo agora. O Senhor sabe quais são os problemas de cada uma delas. Em nome de Jesus, recebam agora o toque do poder do Espírito Santo e que portas sejam abertas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém, amém e amém. Final de mais um vídeo, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Vocês gostaram da palavra de Deus que vocês assistiram e ouviram? Se vocês gostaram, glória a Deus. Mas compartilhem este vídeo com o maior número de amigos que vocês puderem. Façam isso. E Deus vai recompensá-los com certeza, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, esteja presente na vida de todos que estão conosco agora e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.